Meu nome é Vinícius Batista, eu sou professor de Educação Física, formado em licenciatura pela Universidade Federal de São João del Rei e atualmente sou mestrando em Estudos do Lazer pela Universidade Federal de Minas Gerais. Além disso, atualmente eu atuo na rede estadual de educação aqui em São João del Rei, trabalhando com a disciplina de Educação Física numa escola estadual. Na formação de Educação Física, a gente tem a licenciatura e o bacharelado. Eu sou formado em licenciatura e aí essa formação ela oferece como carreira profissional trabalhar na escola ou em algum outro espaço educativo. Já o bacharelado ele oferece uma diversidade maior de opções para o profissional atuar, seja no treinamento esportivo, seja em academias e por aí vai. Então, o meu dia a dia profissional ele se divide em duas principais tarefas, que são as aulas, né, que eu leciono as aulas no ensino básico, que eu trabalho com turmas de sexto a nono ano e primeiro ano do ensino médio. E aí, além disso, eu tenho uma outra obrigação que é fundamental também no dia a dia da escola, que é o planejamento e organização das aulas. O mercado de trabalho na área de educação física, ele é um mercado muito vasto, né? Então, assim, tanto na área escolar quanto na área fora da escola, o mercado de trabalho, ele tem um leque de opções que no meu ponto de vista, ele sempre cresce, em virtude de novas tendências na área também, e além disso, da estruturação fixa que a educação física tem na escola, né? Então, esse oferecimento da disciplina de educação física na escola, ele traz com que o profissional tenha um campo muito grande para trabalhar. O salário na área da licenciatura, ele é um salário que se compara, na verdade, que ele é um salário igual aos demais professores que trabalham na escola, em qualquer área. Já na área do bacharelado, eu vejo que, principalmente em academias, se a gente for pensar no caso de São João del Rei, tem uma desvalorização grande, o salário não é tão interessante. Mas na área de licenciatura, que é a área que eu atuo, eu acho que é um salário que condiz com a realidade do professor brasileiro. Apesar de a gente sempre discutir essa questão de defasagem da importância do professor, o salário ele se compara aos demais professores que atuam nas escolas. Nessas duas divisões, durante as minhas aulas eu utilizo diversos materiais que trabalham com o que a gente chama de cultura corporal de movimento. O que é essa cultura corporal de movimento? São diversos elementos que fazem parte da educação física, que são os esportes, que são os mais conhecidos, a dança, a ginástica, as lutas e outras manifestações corporais. Os materiais que eu utilizo, eles são obviamente oferecidos pelas escolas e aí varia de escola para escola e de estrutura para estrutura. Então eu digo que eu trabalho com materiais esportivos em geral e além disso a gente utiliza de outros materiais que trabalham, por exemplo, com luta, com dança, com jogos e brincadeiras e por aí vai. O que me alegra na minha atuação na área de educação física é o reconhecimento imediato que a escola te dá, ou seja, que os alunos te dão. A educação física por si só é uma disciplina muito prazerosa e aí eu acredito que os alunos correspondem imediatamente aos estímulos e às atividades que você proporciona para eles. Então isso para mim é algo muito gratificante. Eu vejo que os desafios eles se estruturam em algumas coisas. A primeira coisa é a questão de nem todas as escolas têm uma estrutura física e de materiais que ocasionem uma facilitação nas aulas de educação física, ou seja, muitas escolas não possuem quadra, outras escolas não possuem material adequado para as aulas de educação física, e isso é uma dificuldade. Outra dificuldade que eu vejo é a valorização da sociedade. Por quê? A educação física, ela lida com um conteúdo que ele é muito próximo do senso comum, ou seja, o esporte, todo mundo tem um mínimo de conhecimento sobre esporte. Só que é óbvio que o conhecimento que a educação física, que a graduação em educação física proporciona, ele é muito mais cientificizado. Então, assim, por esse conhecimento ser vasto e ser de fácil acesso, ocasiona uma desvalorização na área. Então acho que é um outro problema que eu vejo como principal aí.
O curso de Educação Física Licenciatura, pelo menos da UFSJ, ele se estrutura em 3 grandes pilares, do meu ponto de vista. O primeiro são as áreas de Fisiologia, Anatomia e Cinesiologia. O segundo, que eu acho que é crucial para a formação de qualquer professor, que são debates a respeito da filosofia da educação, psicologia da educação, história da educação física e outros conteúdos que se relacionam com as ciências humanas. E por fim, que é o conteúdo mais prático do curso, são os esportes. Então a gente tem uma vivência teórica e prática de esportes coletivos, natação, lutas, ginástica, dança e por aí vai. Das disciplinas que são ofertadas na escola atualmente, as que mais se aproximam são, obviamente, o português, que é a nossa língua, e aí facilita na comunicação, na interpretação de textos, a biologia, porque está ligado diretamente a algumas disciplinas do curso, e eu acredito também que os debates presentes dentro das aulas de educação física facilitam o processo de ingresso do aluno em um curso superior. Eu acho que assim, o que define praticamente 100% das pessoas que ingressam no curso de Educação Física são as vivências esportivas anteriores à graduação. Então essas experiências, seja em qualquer tipo de modalidade esportiva, acredito que elas propiciam uma visão mais próxima do que é o curso e uma afinidade maior com o que a área propõe a trabalhar. Eu escolhi a área de Educação Física em virtude de experiências que eu tive ao longo da minha vida. O meu pai, ele trabalhou sempre com futebol profissional no interior de Minas, e assim, eu sempre acompanhei a trajetória dele desde pequeno. E aí me despertou o interesse de trabalhar na área de Educação Física. Só que ao longo do tempo, dentro da licenciatura, eu fui vendo outras possibilidades que não fossem só o futebol, só a área de treinamento, que é a área que eu atuo atualmente, que é a área escolar. Então, na época que eu ingressei na universidade, ainda era vestibular. Eu já tinha em mente que eu queria fazer algum curso que se ligasse à área do esporte, que seria ou a educação física ou a fisioterapia. E aí surgiu a oportunidade de tentar a educação física. Eu já tinha a intenção, de trabalhar com essa questão esportiva, e aí foi bem tranquila essa questão de escolha. Eu acho que assim, a área de educação física, ela te proporciona a facilidade de comunicação. Dentro da graduação, em virtude das práticas que a graduação te proporciona, ela te faz ser uma pessoa mais interativa. Eu, por exemplo, quando eu iniciei minha graduação, eu era uma pessoa muito mais retraída do que eu sou hoje em dia. Então, assim, a facilidade de comunicação, percepção de espaço, até mesmo fatores relacionados à coordenação motora, as práticas e as vivências da graduação em Educação Física te proporcionam uma interatividade. Então, assim, eu não digo que a gente tem que ter uma personalidade fixa que combine com o curso, mas que a própria graduação facilita você se tornar uma pessoa mais interativa. Olha, assim, eu digo que existem alguns filmes que fazem parte de coisas do conteúdo da educação física, mas assim, desconheço filmes que falam exatamente do professor de educação física. Tem filmes sobre futebol, sobre rugby, sobre as relações do esporte com a sociedade e por aí vai. É um filme que eu acho que marca bastante, é um filme que chama Invictus, que ele tem uma relação do rugby com a África do Sul no período do Apartheid. Ele é um filme que exemplifica muita coisa sobre sociedade, política e esporte, que é um campo de atuação da educação física. Para saber sobre mais educação física, eu acho que assim, a internet ela tem algumas plataformas e algumas páginas no Facebook que falam um pouco sobre educação física, falam sobre atuação profissional. Um canal que eu posso indicar, ele se chama Educação Física Concursos. Ele fala sobre atuação profissional, ele fala também sobre concursos na área. Então acho que para quem está entrando numa graduação é importante já avisar como vai ser após o término da graduação também. E aí essa página do Facebook, ela é ligada a um canal do YouTube do professor que chama Thiago Merlo, que é do Rio de Janeiro.
e aí ele trabalha com formação de professores via plataformas digitais. Eu acho que assim, é importante salientar a questão da dedicação e do amor à profissão. Obviamente que a gente vive num parâmetro onde a gente procura uma profissão para a gente se sustentar e por aí vai. Só que a gente tem que pensar também na dedicação que a gente vai ter com relação à área de atuação, que no caso é a educação física, e a gente tem que gostar de verdade, assim como qualquer outra profissão. Então a gente tem que levar em conta isso bastante e, além disso, entender os processos políticos que estão ao redor da educação física, que é um campo de disputa política há muito tempo já. A gente tem que ter noção disso também e pensar também nessa divisão entre licenciatura e bacharelado. Qual área que você tem mais facilidade, qual área que você acha que você vai se dar melhor profissionalmente. E eu acho que, basicamente, quando você for pensar na área de educação física, tem que levar em conta essas questões. Bom, gostaria de me despedir agradecendo você que está assistindo esse vídeo aí. Desejar muito sucesso, independente da área de atuação que você escolher. Se você escolher a área de educação física, você seja muito feliz também, que é uma área muito gratificante de trabalhar, porque, como eu já disse, ela trabalha com essa questão do prazer, da satisfação das pessoas e também do bem-estar social. Então é uma área que é muito gratificante. Muito obrigado.